Olá pessoal, Abud Mamed, estamos começando mais um Conversa Aberta. Hoje eu estou com o líder religioso, o pastor F. Carlos, ele que pastoreia a Morada do Sol da Assembleia de Deus em Rio Branco. Ele também é aposentado pelo governo do Acre, né? Ele teve um trabalho secular. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação para nós. Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento e externar minha alegria de estar aqui, cumprimentar a todos na paz do Senhor e dizer para mim que é uma honra estar aqui nesse momento. E como foi já dito, nosso irmão Abud, eu sou o pastor Francisco Carlos e há 25 anos estamos labutando nesta obra que o Senhor nos escolheu e cumprindo aquilo ídolo do Senhor nosso Deus. Nos chamou para essa obra e há alguns anos Ele nos separou ao santo ministério. Estamos aí para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Pastor, como foi que o Evangelho chegou até a sua pessoa? Como é que foi o seu período de conversão? O senhor tinha quantos anos na época? A minha vida, na época, eu era jovem ainda e quando eu me converti, eu sou fruto de oração. Por isso que eu sempre enfatizo o poder da oração. E eu tenho uma irmã que tem o privilégio hoje de congregar comigo na Morada do Sol, uma Rosa Maria. Eu não era evangélica, ela em 97, 96 fez uma campanha com seu pastor em Porto Velho pela minha vida. E Deus me cercou de pessoas, né, porque eu trabalhava no governo do estado. E Deus me cercou de pessoas evangélicas sempre do meu lado, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E um dia eu reconheci aquela vida que eu estava vivendo, ainda jovem, não ia me levar a lugar algum. E o poder da palavra de Deus. E no dia 2 de março de 1997, eu me converti ao Senhor, na pregação da colina. E estou até hoje servindo ao Senhor nosso Deus nesse ano. Em 2 de março, completei 25 anos, servindo na obra do Senhor nosso Deus. Nós temos conhecimento, pastor, que o senhor é uma pessoa diferenciada como liderança de igreja, né, como liderança pastoral. Mas anteriormente, como é que surgiu esse desejo? Como é que seguiu a vontade de ser pastor, de ser um líder espiritual, de conduzir um rebanho, de conduzir uma igreja? Bem, a chamada para o santo ministério, que sabemos que existe a chamada universal, onde Deus escolhe todos para a salvação. E dentro da chamada universal, existe a chamada específica, onde a Bíblia diz que Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E desde a minha conversão em 97, e quando eu comecei já com 8 meses de evangélico, eu fui batizado com o Espírito Santo, e também ingressei nas escolas teológicas das Assembleias de Deus. E ali começou, em diante, eu colocar no meu coração que um dia eu seria chamado para o santo ministério pastoral. E o tempo passou-se, e hoje está se cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque quem escolhe para ser pastor, eu nunca quis ser pastor, mas Deus que me escolheu, eu sou pastor por escolha de Deus. Pastor, hoje o senhor está na filial Morada do Sol, né, que fica ali na Rua do Jasmim, né, no bairro Jardim Tropical. Mas quais foram as filiais que o senhor já passou aqui para o Rio Branco? Bem, eu me converti em 97, as coisas da minha vida aconteceu rápido, com 2 anos já de convertido, 2 anos para 3 anos, fui separado ao ministério diaconal, do diácono, depois com 5 anos de evangelho, fui separado ao presbitério, ser presbítero da igreja. E após a minha separação ao presbitério, eu já fui selecionado, escolhido por Deus, confirmado pelo homem, da nossa presidência da igreja, para pastorear a primeira filial, que é a filial São Francisco. E essa foi a primeira experiência na minha vida que eu pastoreei a congregação. E ali foi um tempo de muito aprendizado para a minha vida, ainda novo. Ali onde meu primeiro filho nasceu, o Alexandre. E foi uma escola de aprendizado para a minha vida, onde muito me ajudaram. Onde meu filho nasceu enfermo e lá foi curado também pelo Senhor.
E dali para diante nós não paramos mais de dirigir congregações. Dentre as muitas nós dirigimos, nós viemos dirigir o aviário por 2 vezes. Ultimamente estávamos na Adalberto Aragão e agora atualmente estamos na Morada do Sol, entrando já no 3º ano na liderança desta congregação. A gente percebe, pastor, que o senhor tem uma identificação muito grande com os membros ali da filial Morada do Sol. Como é que está sendo o trabalho nesses 3 anos que o senhor, nesses quase 3 anos que o senhor tem pastoreado ali? A Morada do Sol, para mim, tem sido uma congregação, tem marcado muito a minha vida. É a primeira filial que eu estou pastoreando, depois de estar aposentado. E para mim tem sido uma filial, uma congregação, onde os membros têm se aliado muito comigo. Eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro auxiliar daquela igreja, por cada membro. E o nosso tema, o nosso lema daquela igreja, juntos somos um. Quando Deus me enviou para aquela congregação, e Deus me deu 2 palavras, que era manter a comunhão e a união da igreja, da congregação. E é nesse tema que nós temos trabalhado e temos somado. A igreja tem entendido o nosso trabalho. E eu louvo a Deus por cada membro, cada congregado, que um pastor nunca faz nada sozinho. O pastor, se não tiver obreiros, auxiliares, ajuda, então nós somos um corpo. Um planta, um rega, outro colhe, porém quem dá o crescimento é Deus. E ali eu tenho aprendido muito, tenho aprendido com os irmãos, e eu só tenho a louvar pela vida de cada membro, cada congregado, das pessoas que congregam conosco na Morada do Sol, e cada dia mais eu tenho agregado pessoas, e porque as pessoas veem ali a unidade da igreja, e todos unidos pelo mesmo propósito. Não para engrandecer o homem, mas para engrandecer a Deus. Pastor, quais os principais percalços para se pregar o Evangelho, principalmente aqui no estado do Acre, ou de uma forma geral? Hoje, ao meu ver, assim, as principais dificuldades que eu vejo, hoje é as variedades de doutrinas, que muitas vezes enchem o ego do homem, e muitas doutrinas que têm esquecido o verdadeiro valor da pregação da palavra de Deus, porque o nosso alvo é o céu. Hoje muito se prega coisas concernentes às coisas materiais, em busca de bens materiais, mas nós devemos nunca esquecer que nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra, e que o nosso alvo é o céu. E hoje a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia esfriar. E também a Bíblia fala também que muitas falsas doutrinas iam surgir. Ali diz expressamente em Timóteo, que na carta a Timóteo diz assim: mas diz o Espírito Santo expressamente que nos últimos dias muitos apostalarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. E essa doutrina tem trazido muita confusão à mente das pessoas que não leem a palavra. Por isso que eu digo, o importante é ler a palavra, porque diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo nós precisamos conhecer está na palavra do Senhor nosso Deus. Então nós temos visto aí muitas pessoas se levantando, muitos levantes quanto à obra do Senhor nosso Deus nos últimos tempos, mas porém até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos debaixo de uma promessa, onde o Senhor nos falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor nosso Deus. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nesse percalço, nessa obra, tem espinhos, tem dificuldade, mas o Senhor tem estado conosco. Pastor, de conhecimento de todos que a Assembleia de Deus é uma grande denominação, né? Ela tem atingido muitas pessoas com a pregação do Evangelho. Qual é a principal recompensa que o senhor acha que um líder religioso pode ter em pregar o Evangelho? Para nós, a maior felicidade de um líder é ver uma pessoa liberta, assim, o pastor. Tudo nós, a maior felicidade para nós quando nós vemos pessoas que estavam à margem da sociedade, quando as pessoas não davam valor algum, e ao pregar a palavra do Senhor nosso Deus, a cuidar dessa alma, e vendo a vida dessa pessoa transformada,
mudada em todos os sentidos, na área sentimental, na área emocional, espiritual, familiar, financeira. Então não tem bem maior do que para um pastor ver as suas ovelhas prosperando e sendo abençoadas e saindo daquele mundo sofredor. E para nós é uma recompensa muito grande, para nosso coração, para nós é uma alegria, porque esse é o nosso papel. O pastor é apacentar, cuidar, porque um dia nós sabemos, nós temos a consciência de que um dia nós vamos prestar conta diante daquele que nos chamou para o pastorado. Nós somos pastores escolhidos por Deus e um dia não prestar conta ao sumo pastor. E para nós o que alegra o nosso coração é ver muitas almas para o reino do Senhor, nosso Deus, se rendendo aos pés do Senhor e permanecendo firme até a sua jornada final. Não tem motivo, esse é o motivo maior da alegria no coração de um pastor. O senhor falando de recompensa, o senhor falou numa palavra chamada prosperidade. E nós temos visto muito por aí se propagar a teologia da prosperidade. Como é que o senhor lidar com isso? Qual a sua concepção em relação a isso? Bem, biblicamente nós temos essa doutrina, a doutrina bíblica da prosperidade, porém nós temos visto hoje ensinada de forma errada. Deus não é contra a riqueza. Nós temos na Bíblia um homem chamado Jó, que viveu numa época, às vezes em Uz, e ele era o mais rico da sua época, porém ao mesmo tempo era o mais piedoso. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e ao mesmo tempo era o mais rico da sua época. Então Deus nunca foi contra a riqueza. Então riqueza, prosperidade e piedade podem andar juntos. Porém, a forma como é ensinada hoje, esquecendo o céu em detrimento das coisas materiais. Então hoje muita doutrina está sendo investida, trabalhada, porque é um texto da Bíblia de Pedro, diz que nos últimos tempos se introduziram no meio do povo de Deus lobos, devoradores, doutores, que introduziram no meio do povo de Deus doutrinas para negociar o Evangelho. Então nós vemos hoje, infelizmente, no meio do povo de Deus, no meio dos evangélicos, hoje essa doutrina tornou-se tipo uma comercialização do Evangelho. As pessoas têm buscado mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Então, como eu disse, sempre eu digo, primeiro Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. O que é errado no ensino dessa doutrina, não é a doutrina em si, porque a doutrina, Deus quer que tudo prospere. Mas nem todos vão prosperar na área financeira. O importante de tudo é a área espiritual. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor ao dinheiro. Deus é contra aquilo que vai de encontro com a palavra do Senhor nosso Deus. E a partir do momento que eu valorizo mais as coisas materiais do que as espirituais, aí eu estou de encontro com a palavra do Senhor nosso Deus. Essa doutrina está sendo ensinada hoje de forma errada, porque elas ensinam que você venha para o reino de Deus, você vai ser próximo, vai ser rico, e contrariando o que Cristo ensinou. Cristo falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A riqueza material vai ser consequência da sua fidelidade com o Senhor nosso Deus. Pastor, o senhor tem um sonho como líder ainda que o senhor almeja realizar? Eu, como pastor ainda, tenho vários sonhos ainda que eu não realizei. Certo. Eu, dentro da minha chamada, ainda tenho um sonho ainda de... Eu estou treinando ainda para ser... Eu tenho um sonho de ser músico ainda também na pregação, na igreja onde eu estiver, para auxiliar a obra do Senhor nosso Deus. Eu sei que Deus ainda tem algo grande na minha vida ainda para se cumprir na minha vida. E eu sonho de ver toda a minha família na presença do Senhor nosso Deus. Tem alguns da minha família, alguns irmãos meus que não se converteram. E o meu sonho é ver toda a minha família na presença do Senhor nosso Deus. Eu sei que o tempo vai se cumprir, o tempo certo.
porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós cremos no poder da palavra do Senhor, nas promessas de Deus. E eu mesmo, eu tenho esse sonho de ver toda a minha família na presença do Senhor, nosso Deus, servindo a Ele e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Pastor, uma das figuras mais respeitadas no meio evangélico é o presidente, o pastor Luiz Gonzaga. O que é que o senhor tem a falar dessa ilustre pessoa? E para mim eu sinto orgulhoso de falar do meu líder maior, nosso presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima, que para nós pastores em Rio Branco, é o nosso referencial, um homem de oração, um homem íntegro, um homem que labuta com todo vigor na obra do Senhor nosso Deus. E para mim serve de inspiração, nosso pastor presidente, que tanto tem nos ajudado, tem dado todo o apoio a nós na congregação, tudo que nós precisamos. Nosso pastor Luiz Gonzaga tem nos ajudado, e para nós é o referencial, um homem homem íntegro, um homem reto, e que Deus continue abençoando o nosso líder maior, nosso pastor presidente, e que Deus dê muita saúde a ele, força, porque na idade que ele está, para nós, é um exemplo de vida para nós. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Quero dizer que para mim foi um prazer ter recebido o senhor aqui, mas eu ainda quero que o senhor deixe uma mensagem do fundo do seu coração para todos os acrianos. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, de externar minha alegria em estar nesse momento aqui com vocês todos, aqui tudo. Quer dizer, para o irmão Abud, para mim é uma honra estar aqui com ele, aqui todo esse momento. E eu quero deixar uma palavra no teu coração, que está nesse momento a nos assistir. É um texto de Jó. E esse texto fala muito ao meu coração, porque é um texto que fala de esperança. Nós vivemos num mundo em que muitos têm perdido a esperança. Estava visitando um jovem, ele dizia para mim: pastor, eu estou no fundo do poço. E eu dizia para ele: mas há esperança. Se você parar de olhar para baixo, agora olhar para cima. E eu li esse texto que eu vou estar compartilhando nesse momento de Jó 14, o versículo 7 em diante, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta nova. E esse texto ele fala de esperança. Jó foi um homem que experimentou todo tipo de sofrimento. Esse homem experimentou. Ele perdeu, a mesma que ele perdeu foi atingido nas finanças. Ele perdeu seus bens. Em um único dia, esse homem mais rico do mundo da sua época ficou o homem mais pobre. Depois ele perdeu os filhos. Todos os 10 filhos dele morreram num só dia. E depois ele perdeu a saúde. Aí depois foi atingido no casamento. A esposa chegou a um ponto de não aguentar mais, perdeu a esperança e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele continuou firme, servindo ao Senhor, porque ele tinha uma esperança. E depois na área da amizade, depois muitos vieram acusando de vários tipos de pecado, mas porém Jó continuou firme no seu propósito, na esperança de que o seu Redentor estava firme, olhando naquela situação que ele estava vivendo. Ele mesmo chega a declarar, porque ele dizendo Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará por minha causa. Lá depois de toda a situação que Jó passou, no capítulo 42, Deus, depois de responder a Jó, capítulo 38 ao 41, Jó, ele diz no capítulo 42: porque bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser frustrado. Então nenhum dos propósitos pode ser frustrado. Eu sei que não é fácil no meio das lutas, da adversidade, a pessoa permanecer firme com a sua esperança fita no Senhor. Mas Jó é um exemplo de vida para nós. Um homem de paciência, que no final de toda a sua luta que passou, a escola do sofrimento ensinou que o Senhor tudo pode, que o Deus é todo poderoso,
Eu não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor vai ao teu encontro nesta tarde dizendo, porque há esperança. Deus é um Deus de esperança. Não há causa alguma que Deus não possa mudar. Ele está dizendo nesse texto sagrado que a árvore que for cortada, e mesmo se for cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, dará ramos com a planta nova. Ou seja, Deus torna a dar vida novamente a essa árvore. E não há problema impossível para o Senhor nosso Deus. E tudo que você estiver passando, esta palavra vem de encontro ao teu coração. Deus disse no Evangelho de João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque há esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, que torna o impossível se tornar possível. E que Deus te abençoe nesta tarde gloriosa, e que Deus mude qualquer situação que você esteja passando, ou na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, emocional. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a tua vida, abençoando a tua casa, teus sonhos, teus projetos, e que Deus te possa cada dia mais te iluminar, e que o nome do Seu Deus seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Foi um prazer muito grande. Eu tenho certeza que as pessoas foram ricamente abençoadas com a sua mensagem. E você, gostou? Essa é a ideia. Um grande abraço e até o próximo.